Fala aí, galera, eu sou o Murilo Tasca, você está no canal Imposto de Renda Sem Frescura, o canal que mais cresce, a comunidade que mais cresce, e nós estamos no projeto hashtag Pergunta Sem Frescura. Você deixa a sua dúvida com a hashtag Pergunta Sem Frescura e ela vira um vídeo. Meu filho tem um apartamento próprio. Que legal, cara, muito bom. E me passou uma procuração para poder alugar esse apartamento. O contrato do aluguel está em meu nome, mas quem recebe o valor é a minha esposa na conta corrente dela. Minha esposa é minha dependente no imposto de... Rapaz, que colcha de retalho, hein? Pois a mesma não trabalha. O valor do aluguel é R$ 2.300 e a taxa imobiliária é R$ 209. Quem tem que fazer o carnê-leão? Eu, minha esposa ou meu filho? Era para ninguém fazer o carnê-leão. Porque se você tem uma taxa ali de 209, a gente está falando de R$ 2.091. Eu acho que se eu fizer a conta certa é isso mesmo. R$ 2.091 que você vai ter, está abaixo de 2.259,21. Não está obrigado a fazer o carnê-leão. Mas ela é a procuradora. A procuradora é apenas uma pessoa que está sendo levantada para representar alguém. Então, se ela apenas está representando, diferente se o contrato de locação tivesse no nome dela. Então, o rendimento seria dela. Ela apenas ali, ela é a representante. Agora, eu aconselharia a tirar esse valor da conta dela. Por quê? Porque até explicar que focinho de porco não é tomada, a Receita Federal pode intimá-la, pode intimar seu filho, pode intimar você, porque uma coisa está atrelada à outra. Então, ela pode ser a procuradora para resolver os problemas que ele precisa. Ele precisa de um representante. Mas que esse valor, provavelmente, se ela é procuradora, é porque o contrato de locação está no nome do seu filho. Porque não teria lógica, se o contrato tivesse o nome dela, ela poderia gerir toda a questão ali da locação. Então, já que está no nome dele, por que não faz a transferência direto para ele? Você vai evitar uma dor de cabeça futura aí. Ah, vou ser multado, sancionado? Talvez não. Eu acredito que não. Mas nós estamos falando de Receita Federal. Primeiro ela pune, para depois ela receber a nossa explicação. E aí, foi mal, realmente você está certo, deixa eu tirar essa punição. Só que até aí você já perdeu tempo, já perdeu dinheiro com profissionais, ou até mesmo você de idas e vindas à Receita Federal para resolver isso. E você pode resolver isso fazendo o quê? O dinheiro não é do seu filho? Passa para ele. Ah, não, o dinheiro é seu? Pô, aí é uma outra história. Pelo que eu entendi aqui, você é apenas uma procuradora, uma representante, ok? Então, fica a dica aí para você não ter problema com a Receita Federal mais tarde. Outra pergunta, tem que declarar o contrato de comodato no imposto de renda? Se sim, como faço? E teria como dar um modelo para servir de exemplo para fazer? E se é necessário, olha, eu não dou modelo de contrato de comodato. Contrato de comodato é uma coisa muito específica. Se quiser, nós podemos marcar uma consultoria e aí sim, da forma que eu entender o seu cenário, entender a sua vida fiscal, ter um contrato de comodato de acordo com a sua realidade. Agora, modelo eu não disponibilizo, até porque eu sou contra esse negócio de Ctrl+C, Ctrl+V. Com relação a lançar contrato de comodato, não entendo como que você vai lançar, porque o contrato de comodato você não tem rendimento, então você não vai lançar em rendimentos. O imóvel, ele é seu, então ele já está na ficha de bens. Então, você só tem que fazer o contrato de comodato para, numa eventual situação, a Receita Federal, você ter como comprovar. Agora, cuidado, porque a Receita está de olho nessa questão. Todo mundo está indo para o contrato de comodato. Você acha que a Receita não pensou nisso? Então, ela está com uma questão de valor de referência. Esse valor de referência pode, de alguma forma, impactar e ela entender que você deveria, você está tendo alguma lucratividade com essa comodato e ela cobrar imposto em cima desse valor de referência. É bom ter cuidado e procurar uma orientação mais específica para você não ter problema, porque você não vai resolver tudo apenas fazendo um contrato de comodato. A Receita Federal está usando agora a IA, inteligência artificial, para poder cruzar todas essas informações. Então, situações que levavam aí 2, 3 anos estão sendo resolvidas em 2, 3 meses. Então, muito cuidado. Eu recebo aluguel de R$ 550, mas também recebo rendimentos de salários cuja alíquota já está nos 27,5%, retido na fonte.
Preciso fazer o carnê-leão desse aluguel ou só declarar na anual do imposto de renda? Só declarar mês a mês na ficha de rendimentos recebido de pessoa física / exterior, na coluna aluguéis, mês a mês, e somente o valor do aluguel. Se o valor de 550 é o valor que você recebe líquido, é esse valor. Ah, não, ali tem R$50 de alguma taxa, de alguma luz, de alguma coisa. Então você tira e lança só o valor do aluguel líquido. O carnê-leão é para rendimentos de pessoa física para outra pessoa física, mas cujo valor ele ultrapassa a primeira faixa da tabela do imposto de renda. E a primeira faixa da tabela do imposto de renda, hoje que eu estou gravando esse vídeo, é de R$ 2.259,20. Então, nesse caso que você está falando, não precisa carnê-leão, mas sim, você está corretíssimo. Você precisa lançar isso na declaração do imposto de renda. Não sabe como? Não tem como fazer? Não tem essa expertise? Meu curso Carnê-leão 2.0 é o mais completo do mercado e eu deixo lá um suporte em 24 horas comigo. Você fez o curso, você vai entrar no curso, vai se sentir numa sala de aula. Mesmo assim, ainda ficou com dúvida? Deixa lá no suporte por dentro do curso que até em 24 horas eu volto e respondo a você para que você não tenha nenhuma dúvida com isso. E dessa forma, você vai fazer o carnê-leão, vai fazer o imposto de renda de forma correta. O imposto de renda 2.0 também está completíssimo. Está na dúvida de como fazer esse lançamento no imposto de renda? Adquira o meu curso, porque além de você fazer esse lançamento correto, talvez você esteja pagando imposto demais, porque no meu curso Imposto de Renda, eu faço um planejamento para o ano seguinte. Quem sabe você não está pagando imposto demais e pode começar a botar mais dinheiro no seu bolso. Fica a dica. Como ficam os imóveis que foram adquiridos por contrato de compra e venda antigo de gaveta? Nunca foi declarado a compra do imóvel. Estamos tentando regularizar, mas ainda vai demorar para ter a escritura. O aluguel é abaixo de R$1.000. Descontando condomínio, não temos IPTU. Grato desde já e eu vou tirar a sua dúvida, fica tranquilo. Para a Receita Federal, não interessa, assim, falando de uma forma mais global, da onde está vindo o rendimento. Ela quer saber se esse rendimento você está tributando. É isso mesmo que você pensou. De qualquer atividade. Ela quer, parece até um paradoxo, mas até de atividades que não sejam formais. Ela quer saber se aquele rendimento que está entrando na sua conta é um rendimento tributável e se você está tributando. Então, independente de ser um contrato de gaveta, de você não ter regularizado, você está recebendo. Então, primeira coisa, você tem que tributar. Pelo que eu entendi aqui, é R$1.000 cada aluguel. Nesse caso, juntando os aluguéis, R$2.000, está abaixo da primeira faixa da tabela do imposto de renda, que hoje, que eu estou gravando, está em R$ 2.259,20. Então, você não está obrigado ao carnê-leão, você está desobrigado. Agora, se você está obrigado ao imposto de renda, esse valor você precisa lançar direto na ficha rendimentos recebidos de pessoa física / exterior. Lá tem uma coluna aluguéis. E ali você precisa lançar mês a mês somente o valor do aluguel. E para terminarmos, a última pergunta. E perfeito. Galera, quem está botando a hashtag pergunta sem frescura, a pergunta está vindo aqui. Nós estamos zerando. Galera está indo lá no canal, está passando ali a peneira e eu tenho vindo aqui transformado a sua dúvida em um vídeo. Mas você precisa deixar a hashtag pergunta sem frescura. Se não deixar com a hashtag, não vira vídeo. Eu respondo. Todo dia o pessoal passa lá a peneira, pega as perguntas, mas aí eu respondo por escrito. Se você botar a hashtag, vira vídeo. A minha dúvida é no caso do imóvel ter 2 proprietários, irmãos herdeiros. Como é que está no contrato? Vamos continuar. Que divide em partes iguais o aluguel recebido do inquilino. Paga o valor cheio diretamente para um dos proprietários e depois os dois se entendem. Já vou explicar, deixa eu terminar a pergunta, mas não é dessa forma. Vamos lá. Como fica na declaração da Receita Federal? Cada um dos proprietários lança sua parte, carnê-leão ou não. O valor cheio fica acima do limite da primeira faixa, não é de isenção. Depois eu explico isso também. Fica comigo até o final que não existe a primeira faixa de isenção. É a primeira faixa da tabela do IR. E se considerar cota individual e ficar debaixo do limite. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que entender é que em nome de quem, qual CPF está feito o contrato de locação. Se o contrato de locação for para os 2 CPFs, e ali cada um recebe a metade,
o que vai acontecer? A alíquota efetiva vai lá para baixo. Você vai pagar menos imposto. Agora, quando você lança, quem recebe vai pagar o valor bruto, o valor total, a alíquota vai lá em cima, e depois ele repassa. Para o outro que está recebendo, vai ter que pagar também. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer é dividir isso aí. E se dividindo esse valor, o valor que ficou para cada um ultrapassar a primeira faixa da tabela do IR, e aí sim tem que fazer o carnê-leão. E aí cada um faz o seu. Porque o rendimento é para o CPF, é individual. Por mais que o imóvel seja dos dois, ali pertence aos dois herdeiros, mas o rendimento daquele imóvel está separado. Mas precisa dar no contrato de locação. E, como eu falei, por que valor de isenção? Por que a primeira faixa de isenção? A gente culturalmente colocou na cabeça o seguinte: até a primeira faixa da tabela do IR, eu fico isento. Então, é a primeira faixa de isenção. Não é assim que funciona. Quer ver? Você recebe 10 mil reais por mês, ok? E recebe R$1.000 por mês de um valor de aluguel. Então, aqueles R$1.000, durante o ano, não gera imposto. Mas, como você recebe 10 mil reais por mês, você é obrigado a fazer o imposto de renda. Você vai lançar lá 120 mil reais, 10 mil por mês, 12 meses, 120 mil reais no imposto de renda. Você tem um valor. Só que você tem mais R$1.000 aqui. Então a sua base de cálculo não vai ser 120, vai ser 120 mais esses 12 mil, que é os R$1.000 do ano, a soma dos R$1.000 por mês, que vai dar 12 mil. Então, o cálculo do imposto na declaração do imposto de renda não vai ser em cima de 120. Vai ser em cima de 132 mil reais, 12 mil. Tá vendo como esses R$1.000 por mês não é um valor isento? Então, cuidado, porque você pode acabar em um planejamento que você esteja fazendo para o ano seguinte, esse seu planejamento pode acabar furando, porque você entende que esse valor é isento. Ele não é isento, ele soma com os outros valores tributáveis, aumentando o seu valor tributável na hora da base de cálculo. Galera, dê o seu like, compartilhe, porque informações assim, pessoas precisam receber essas informações. E se ainda ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Deixou com a hashtag, vira vídeo. Não deixou com a hashtag, eu respondo, mas não vira vídeo. Até o próximo. Valeu, galera. Aquele abraço.